E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Damascena e hoje a gente vai falar sobre o Visual Studio Code, também chamado de VS Code ou simplesmente VS. Ele é um editor de texto que você pode usar para editar arquivos normais de texto, tipo um TXT da vida, ponto .json, que já está mais relacionado à programação. Pode editar também arquivos Markdown, HTML, e você também pode usar para diversas linguagens de programação, entre elas Java, C Sharp, Python e muitas outras. Então ele pode ser uma ferramenta aqui interessante se você quiser editar arquivos Python, né? Se você quiser programar alguma coisa aqui para o NVDA, por exemplo, como extensões, complementos, e também arquivos simples de texto. Então, para quem quiser iniciar no mundo da programação, esse editor de texto é uma boa pedida. Ele tem muitos recursos, você pode fazer depuração, edição de texto, edição de código, a navegação dele é bem fácil. Você tem diversas extensões aí que adicionam funcionalidades a ele. Então a gente vai fazer uma introdução aqui e eu vou explicar para vocês como é que a gente começa com ele usando o NVDA. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir ele aqui. VS Code 8 de 20. Aqui ele tá com o nome de VS Code porque eu mudei, tá? Se vocês quiserem mudar aí, basta dar um F2 e mudar o nome do atalho. Mas acredito que ele venha como Visual Studio Code mesmo. Visual Studio Code. Documento. Aplicativo. Use T acessível. Buffer Alt mais F2 to manually review output. Info 2 pontos. Some status bar options in C Mac12 have no moved to T project status view in T C Mac12 sidebar ponto. Eu can customize your view with T apóstrofo Mac ponto options apóstrofo property in settings ponto. Use T acessível. Buffer Alt mais F2 to manually review output. Microsoft Windows abre colchete versão 10.0.22.631.3155 fecha colchete abre parêntese. C fecha parêntese. Microsoft Corporation ponto. Todos os direitos reservados ponto. Abre parêntese, ponto vem, fecha parêntese, C, dois pontos, barra invertida, zeros, barra invertida. Tá. Aqui ele começou falando muita coisa, mas o que aconteceu? Ele abriu aqui na barra de status alguns avisos. E ele avisou também aqui sobre o terminal. Ele tem um terminal integrado, porque ele é principalmente usado por programadores, então é muito conveniente que ele tenha aqui um terminal integrado. Ele é acessível. No próximo vídeo eu posso mostrar ele também, mas no primeiro momento não é isso que a gente quer. Observe que aqui na minha tela eu tenho um editor vazio. Como é que eu verifico isso? Insert Tab. Editor Group 1, abre parêntese, empty, fecha parêntese, seção com foco. Editor grupo 1, vazio, que é empty em inglês, seção com foco. Na sua tela aí, provavelmente você acabou de instalar, ou pode ser a primeira vez que você está abrindo ele pode ter acabado de atualizar. Então, o que que acontece? Ele pode estar exibindo uma tela aí de Get Started, ou pode estar exibindo uma tela aí de Release Notes, né, notas da versão, pode estar exibindo qualquer coisa assim. Você vai apertando Ctrl W e vai dando Insert Tab até você ouvir essa mesma coisa. Editor Group 1, abre parêntese, empty, fecha parêntese, seção com foco. Que aí você vai conseguir seguir aqui o restante dos passos da maneira como eu vou fazer agora aqui com vocês, tá bom? Então faça isso e aí sim você continua. Eu vou dar um Insert T aqui. Workspace em Visual Studio Code. E aí o que que aconteceu? Ele falou Workspace. O que que é isso? Isso é a pasta que está aberta no momento. E como é que eu faço para selecionar a pasta, né, onde eu vou iniciar os meus trabalhos aqui no VS Code? Tá? É de boa prática que você comece por abrir um diretório aí onde você vai trabalhar, né? Onde está o seu projeto, digamos assim. Então você pode dar um Alt. More submenu 1 de 1. Aí vai ter aqui o menu More, você pode ir para baixo. File submenu F1 de 8. E vai ter File. Se você for para a direita, ele vai abrir o menu File. New test file CTRL mais NN1 de 21. Fica aí de lição de casa você navegar em todas as opções aí, entender o que que elas fazem. Mas eu vou procurar a opção aqui, Open Folder. New file ponto ponto new Windows CTRL open file ponto ponto open folder ponto 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 CTRL mais K CTRL mais o F5 de 21.
E nota aí que tem um atalho direto, Ctrl K, Ctrl O. Então, se eu não quisesse abrir aqui Alt, More, File e achar Open Folder, eu podia usar o atalho direto. Quando eu dou Enter, Principal. Open folder diálogo. Pasta 2 pontos. Edição em branco. ele abre aqui uma janela para eu selecionar a pasta que eu quero, né? Então eu vou subir aqui Modo de exibição. com Alt Tab. Árvore. OmniDrive Event personal expandido. Aí eu tô aqui na árvore, ó, eu vou dar um Home. Início 1 de 1, nível 1. OmniDrive Event person nível 2, área de trabalho, recolhi documentos, recolhi navegação por programas, recolhi sons, recolhi toques, recolhi tutoriais, recolhi vídeos, recolhi nível 1, início do acesso, downloads, abre para imagens, abre para Daniel, abre parêntese, fixo, fecha. Daniel é a minha pasta de usuário, que tá aqui no acesso rápido. Eu dei um Enter e agora eu vou dar um Tab. Modo de exibição de itens, lista. Ponto Android não selecionado, 1 de. Aí aqui eu vou procurar a pasta Workspace, que é a que eu já tava, né? Workspace 43 de 45. Vou dar um Enter, ele vai entrar. Modo de exibição de. E aqui dentro eu criei uma pasta Pasta Event Teste 2 de 5. chamada pasta de teste. Só de eu navegar com a seta Pasta Event Teste até ela já fica selecionada. Então eu posso dar Tab. Nome botão de divisão, recolhi pasta 2 pontos. Edição, pasta Event Teste. Aqui nesse campo ele mostra qual é a pasta que está selecionada. Selecionar pasta botão. E eu posso dar Enter em selecionar a pasta. Desconhecido. Code. O que aconteceu aqui? Você viu que ele falou desconhecido, né? Isso tem acontecido aí nas últimas versões. Eu ainda não consegui identificar o porquê ou resolver. Mas aí o que eu posso fazer? Eu posso reiniciar o NVDA que resolve. Executar. Então eu dei um Windows R aqui, digitei NVDA e vou dar Enter. Laptop Mirage décimo display agente, pasta de teste, Visual Studio. Pasta Event Teste, Event Visual Studio Code documento, aplicativo, principal marco, editor group 1, abre parêntese, empty, fecha parêntese, seção. O que aconteceu aqui? Ele abriu a pasta, ok, tudo certo, e ele está na área de edição. Vamos entender aqui como é que é composta essa tela dele, né? Ele não tem só uma área, ele tem várias. Para alternar entre elas, você pode usar F6 ou Shift F6. Barra de status. Aí você vai ter uma barra de status. Active View Switch Share Guia. Explorer abre parêntese, CTRL mais Shift mais e fecha parêntese, guia selecionado expandido 1 de 3. Vai ter aqui o switcher das views aqui, das visualizações, ou seja, ele é um interruptor aqui, né? Se você for mexendo, ele muda as áreas. Você pode ir com F6 de novo. Files Explorer Árvore. Aí você vai ter aqui, ó, Files Explorer Árvore. Essa área aqui é interessante. E ela tem um atalho que é o Ctrl Shift E. Por que eu estou dizendo isso? Porque provavelmente você vai querer vir aqui diretamente com um atalho muitas vezes durante seu trabalho aqui com o VS Code. Nessa área aqui, o que ele faz? Ele exibe os arquivos e os diretórios que você tem aqui nessa pasta que está aberta no seu VS Code. Aqui não tem nada, porque tá vazio, né? Barra de status. Aqui, Files Explorer Árvore. Ó, naveguei com F6, não tem nada aqui. Se eu for com a seta para baixo ou para cima, ele não fala nada, porque realmente não tem nada. E aí, se eu der um Shift Tab, o que acontece? Shift Actions barra de ferramentas. Toggle Primary Seed barra abre parêntese, CTRL mais B fecha parêntese, caixa de seleção marcado. Active View Switch Share Key. Manage barra de ferramentas. Accounts botão de menu submenu. Deixa eu ver aqui, deixa eu ir com Ctrl Shift E. Files Explorer Árvore. Vou dar um Shift Tab. Explorer Section 2 pontos. Pasta Event Teste botão expandido. Pasta Event Teste Actions barra de ferramentas. New File botão. Agora apareceu. Aí tem aqui um botão New File. Se eu for para a direita, New Folder New botão. Folder. Refresh Explorer botão. Refresh Explorer, que é para atualizar os arquivos. Geralmente eu nunca preciso, ele faz isso sozinho. Collapse Folders in Explorer botão. E Collapse Folders in Explorer. O que esse botão aqui faz? Ele recolhe todas as pastas que tiverem expandidas, né? Já que ele é uma árvore, então os itens são recolhíveis. New File Vamos criar um arquivo aqui, ó. Eu vou dar um Enter. Files Explorer Árvore. Chip File name ponto. Press Enter to Aqui ele abre um campo de texto e eu vou digitar aqui o nome do arquivo. Então eu vou digitar aqui, ó, primeiro traço arquivo, e eu já vou colocar a extensão dele, .txt. Vou dar um Enter. TXT, principal marco, primeiro arquivo .txt, editor possui autocompletar multilinha em branco. E aí o que acontece? Ele já abriu aqui a área do editor, que é a área que fica depois aqui do Explorer. Então se eu for com Ctrl Shift E,
Files Explorer Árvore. Nível 1, primeiro hífen arquivo.txt1 de 1. Eu tenho um arquivo aqui, ó, que é o primeiro arquivo. E se eu der um F6, eu caio no editor. Ou se eu der Enter no arquivo. Principal marco. Primeiro hífen arquivo.txt editor possui autocompletar multilinha em branco. Em branco. Nota que eu estou navegando aqui com todos esses atalhos e para isso eu preciso estar no modo de foco do NVDA. Fazendo uma revisão rápida, se você der um insert espaço ou NVDA espaço, lembrando que o NVDA pode ser o 0 do numérico, pode ser o insert ou pode ser o caps lock, caso você tenha configurado para isso. Quando você dá esse comando, Principal marco, primeiro hífen. ó, você ouviu esse tu. Esse som indica que você foi para o modo de navegação. Esse modo de navegação você não precisa usar no VS, tá? Você usa sempre o modo de foco, que é esse som aqui. Beleza? Por quê? Porque se você estiver no modo de navegação, quem vai receber os comandos do teclado é o NVDA. E aí esse não é um modo legal de interagir com o VS, não é nada produtivo, tá? Então eu recomendo você usar sempre o modo de foco. Então eu entrei no modo de foco e eu estou no editor. Eu cheguei aqui com F6, lembra? Em branco. Aí o que acontece? O texto aqui está em branco. Em branco. Mas é como se eu estivesse dentro do bloco de notas. Se eu der um Ctrl Home, eu vou para o começo. Ctrl End, vou para o final. Home End vai para o começo ou para o final da linha. Page Down, Page Up, ele vai pular umas 10 linhas aí. Setinha, mesma coisa. Posso selecionar o texto. Funciona tudo igualzinho. Então eu vou digitar aqui, ó, uma primeira linha de texto. Dei um ponto. Vou digitar uma segunda linha de texto. Ponto. E vou digitar uma terceira. Uma terceira linha de texto. Então eu vou dar um Ctrl Home, ó, ele vai voltar para a primeira linha. Uma primeira linha de texto, ponto. Uma segunda linha de texto, ponto. Uma terceira linha de texto, ponto. Então eu fui descendo. E aí ele vai ter vários comandos. E aí o que eu recomendo você fazer? Você dá um Alt. Vai ter o More, você vai descendo. Tem o menu Edit, por exemplo, aqui. Você dá uma seta à direita e vai vendo aqui as opções que tem. Ó. Então tem o Undo, que é o Ctrl Z. O X, que é cortar. Ctrl X, né? Copiar, é tudo igual. Tem o Paste, que é colar. Tem aqui ó, o Find in Files, ou seja, em vez de você procurar só dentro desse arquivo, ele vai procurar nas pastas que estão abertas aqui dentro da sua pasta de trabalho, né? Então, digamos que você tem aqui a pasta de teste e você teria a pasta 1, 2, 3, 4, 5, cada uma tem 3 arquivos. Se você der Ctrl Shift F, você vai conseguir fazer uma procura dentro do texto dos arquivos, de todos os arquivos que estão nesse contexto. Aqui é o mesmo princípio, só que aqui é Replace in Files, seria para substituir texto. Isso aqui é para você comentar a linha, né? Aí vai depender da linguagem de programação que você estiver usando. Algumas vai adicionar um barra no começo da linha, tipo Kotlin, Java. Em outras vai ser a cerquilha, né? Tipo no Python. Enfim, e aí você vai olhando aqui as opções. Eu vou dar uma seta à esquerda. E aí ele recolheu o menu de edição. Se eu descer, tem aqui o menu seleção. Tem o menu View, a gente vai ver isso já já. Tem o menu Run. Tem o terminal, a gente não vai ver isso agora. Tem o menu Help, que você também pode dar uma olhada aí. Então, beleza. A gente viu o básico aqui, a gente viu a área de edição e a gente viu o Explorer. Vamos criar um segundo arquivo aqui que eu vou mostrar para vocês como é que a gente alterna facilmente entre um arquivo e outro.
eu vou aqui com Ctrl Shift E voltar para o Explorer. Files Explorer Árvore. Primeiro if arquivo.txt 1 de 1 nível 1. Beleza. Aí o que eu quero fazer? Eu quero criar um novo arquivo. Eu dou um Shift Tab New file botão. e eu venho aqui no New File. Files Explorer Árvore. Tipo file Então eu vou criar aqui o segundo traço arquivo.txt e vou dar um Enter. TXT, principal marco. Segundo if arquivo.txt, editor. E aí o que acontece? Ele já caiu no editor Em branco. com texto em branco, porque é um arquivo novo e não tem nada, né? Então eu vou digitar aqui ó, um texto qualquer. E embaixo eu vou colocar aqui um segundo texto qualquer. Vou dar um Ctrl S e ele salvou. Um texto qualquer ponto. Uma segundo texto qualquer ponto. Espaço A. Ó, edito aqui do mesmo jeito. Um segundo texto qualquer ponto. Vou salvar. Como é que eu faço se eu quiser ir para o primeiro arquivo diretamente? Vamos dar um Alt 1 aqui. Primeiro if arquivo.txt. Ele foi para o primeiro arquivo. Uma segunda linha de texto ponto. Uma primeira linha de texto ponto. Se eu der um Alt 2, ele vai para o segundo arquivo. Segundo if arquivo.txt, editor possui autocompleto. Fácil, né? E se eu der Alt esquerda ou seta direita, ele também vai e volta. Então eu vou dar um Alt esquerda. Primeiro if arquivo.txt, editor possui autocompleto. E ele anuncia o título do arquivo, né? Que para onde eu fui. Alt direita. Segundo if arquivo.txt, editor possui autocompletar multilinha, um segundo texto qualquer ponto. Beleza, isso aqui é muito legal. Só que eu estou no primeiro grupo de arquivos, ou seja, dentro de um grupo eu tenho essas abas, cada aba é um arquivo aberto. Se eu quiser criar um segundo grupo separado, o que eu posso fazer? Eu posso dar um Ctrl 2. Editor Group 2 abre parêntese, Editor Grupo 2. Aí o que eu faço? Eu posso abrir mais arquivos aqui, ou eu posso criar mais arquivos e abrir. Então, eu vou criar aqui uma outra pasta. Lá no Explorer, eu vou voltar com o Ctrl Shift E. Ela continua lá intocada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova pasta na raiz aqui dessa pasta de teste. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar um ESC. Por quê? Porque isso vai tirar a seleção de qualquer arquivo ou qualquer pasta. Isso vai garantir que o que eu criar aqui seja arquivo ou pasta, quando eu der Shift Tab, ó. New Folder na seta direita, vou dar Enter. Então, por que eu dei ESC? Porque eu quero que essa pasta seja criada na raiz, tá? Então, foi por isso que eu fiz isso. Dei um Enter e vou digitar o nome da pasta que eu quero. Eu vou colocar aqui, pasta traço interna. Ó, ela ficou como o primeiro item. Depois tem o primeiro arquivo e o segundo arquivo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou focar a pasta interna. Ele falou recolhido. Eu vou dar uma seta à direita. Vou dar um Shift Tab. Seta à esquerda para chegar no New File e vou dar um Enter. Agora eu vou digitar eu vou criar um arquivo aqui, e como ele está dentro, eu poderia criar um nome diferente, mas por praticidade eu vou colocar aqui terceiro arquivo.txt. E eu abri. Então o que acontece? Se eu apertar Alt seta esquerda ou direita aqui, ele volta, independente do grupo. Ó. Ele foi para o segundo arquivo. Se eu for com a Alt seta à esquerda, primeiro arquivo. Vou com Alt seta à direita. Ou seja, ele navega entre os arquivos abertos, independente do grupo em que eu tiver. Mas agora eu vou selecionar aqui o grupo 2. Ele já tá, por isso que ele não falou nada. Vou apertar Alt 1. Não falou nada, porque ele já tá no primeiro arquivo. Se eu apertar Alt 2, ele não fala nada. Por quê? Nem Alt 3. Por quê? Porque não tem mais arquivos abertos. Mas, se eu voltar aqui com o Ctrl 1 por primeiro grupo, lembra que lá eu tinha 2 arquivos. Aqui eu vou apertar Alt 1. Ele foi para o primeiro arquivo.
Vou apertar Alt 2. Segundo item arquivo. Ponto. Ele foi para o segundo arquivo. Vou apertar Alt 3. Não aconteceu nada. Por quê? Porque o terceiro arquivo está no outro grupo. Entendeu como é que funciona? Então isso é bastante útil aqui no VS Code, usar os grupos e as abas, né? Com Ctrl 1, 2, 3, 4 você muda de grupo. Alt 1, 2, 3, 4, 5 você vai mudando entre os arquivos que estão dentro desse grupo. Se você usar Alt seta esquerda direita, ele navega entre os arquivos que estão abertos, independentemente do grupo. Beleza? Agora vamos continuar aqui. Eu vou dar um F6. Barra de status. E aí a gente vai dar uma explorada aqui na barra de status. Aqui é bem simples. Você vai dando seta à direita ou esquerda, porque você vai conseguir navegar aqui dentro da barra de status. Então vou com a seta à direita. No problems, botão. No problems. O que é isso aqui? Isso aqui é o... Tem uma guia de problemas aqui quando você tem um arquivo, por exemplo, digamos que você abriu um arquivo de Python. O Python, ele tem uma extensão aqui no VS Code que você pode instalar e ele te mostra os erros de compilação. Então, se tiver algum problema, aqui na barra de status ele vai indicar que tem um erro e o código não vai compilar, né? Se você tentar rodar, ele vai dar erro. Windows On, botão. No Windows On, botão. Aqui, essa opção eu não uso. LN 2, Cal 27, botão. Isso aqui ele está indicando em qual linha você está e em qual coluna. Isso aqui é interessante. Se eu voltar lá no editor... Principal marco. Segundo item arquivo. Ponto texto. Texto qualquer ponto. Ó. Segundo texto. Segundo texto. Qualquer espaço que. Vou me posicionar aqui no que. Se eu der um Ctrl G, eu tenho essa informação diretamente. A linha e a coluna onde eu tô. Vamos testar isso. Corrente line 2 pontos. 2, caractere 2 pontos. 18 ponto. Chip Viu? 2, 18. Agora vamos lá na barra de status e ver se confere. Principal. F6. Barra de status. LN 2, cal 18 botão. Mesma informação, entendeu? Vou continuar aqui com a seta à direita. Espaços 2 pontos. 4 botão. Isso aqui é o tamanho da indentação. A indentação é um indicador ali de organização, ele indica o nível do código, né? Quem já começou a programar está bem familiarizado com isso daí. UTF-8 botão. Aqui é a codificação do arquivo. CRLF botão. Isso aqui, sinceramente, eu não me lembro o que indica. Line test botão. Aqui está indicando que é texto puro, né? Texto plano. Notifications botão. E aqui você tem a opção de Notifications. No Problems botão. E ele volta para o Problemas. Então eu vou voltar aqui com a esquerda. Notifications botão. Notifications e vou dar um Enter. Notifications center lista. Aí ele cai na lista de notificações. Tá? Se tivesse alguma coisa aqui, você poderia dar um Tab. Que ele ia ter alguma opção ali. Ou você poderia usar o Applications também. Tá? Por enquanto o que a gente vai ver de barra de status é só isso daqui. Eu vou dar um ESC aqui para sair. E vou continuar navegando com F6. Barra de status, notifications, botão. Active View Switch Share Dia. Explorer abre parêntese, CTRL. Você tem o Active View aqui. Se você for navegando com seta, Manage barra de ferramentas, acontes, botão de menu, submenu. Você tem uma opção aqui de gerenciar a conta. E você pode descer. Manage botão de menu, submenu. Manage. E aí é só isso que ele mostra. Se eu voltar para cima, acontes, botão de menu. For para a esquerda, Manage botão. Ele não sai. São só essas duas opções mesmo. Então vamos com Tab. Explore Actions barra de ferramentas. Views and more actions, botão de menu recolhido submenu. E aí ele vai cair em opções aqui do Explorer, que é a guia que está aberta, né? Ali no Active View. Explorer Section 2 pontos. E aí você pode ir navegando com Tab e F6. E ele já caiu aqui naquelas opções lá de New File, New Folder. E por aí vai. Então, o que eu recomendo você fazer? Navega bastante aí com F6 e com Tab. E explora todas as partes. Para você entender bem aqui como é que está funcionando aqui essa parte do VS Code, tá? Por hoje é só, eu mostrei aqui o básico do básico do básico do VS Code. Lembre-se, usando o modo de foco,
navega aí com F6 e Tab, explora tudo, navega aí com Alt, vai descendo aí, dá uma olhada nos menus, vê como é que funcionam as coisas. E no próximo vídeo a gente volta, onde eu vou mostrar um pouco mais com arquivos de programação já, mostrando aí talvez um Python, a gente vai dar uma olhada ali na guia de problemas, a gente vai rodar um código Python, né? Escrever algum código, rodar, e aí a gente avança mais nesse conteúdo aqui do Visual Studio Code, tá bom? Até a próxima.